Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Dream On. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre o nosso maior obstáculo, nosso maior inimigo que a gente tem nesse processo de criar nosso sonho e transformá-lo em realidade, nesse processo de criar nossa vida perfeita. Você pode estar pensando aí, nosso maior inimigo somos nós mesmos. E por mais clichê que possa parecer, é verdade. Somos nós mesmos. Mas a grande questão é, o que dentro de nós que nos torna nossos maiores inimigos? O que a gente tem que é capaz de sabotar todos os nossos planos, sabotar todos os nossos sonhos? Que inimigo é esse que é capaz de nos deixar desanimados na hora de enfrentar situações desafiadoras em nossas vidas? De nos deixar com medo, momentos de decisões em que nós enfrentamos situações que poderiam mudar nossa vida para melhor, mudar nosso futuro? Bom pessoal, esse inimigo ele tem um nome, e se chama paradigma. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, mas hoje nós vamos mergulhar mais a fundo nesse assunto pela importância que ele tem em nossas vidas, em controlar o nosso destino. Mas o que é o paradigma? Segundo Bob Proctor, o paradigma ele é um programa mental que controla quase que exclusivamente o nosso comportamento habitual. E olha, preste atenção nisso, quase todo o nosso comportamento é habitual. Em outras palavras, o paradigma ele é um conjunto de hábitos que tem quase que exclusivo controle sobre o nosso comportamento diário. Mas agora que você já sabe o que é o paradigma, a definição, a pergunta é como que ele é formado? Todos nós sabemos que nós parecemos com os nossos pais, com nossas mães, nossos antepassados, nossos familiares, porque nós temos um programa genético que nos é passado de forma hereditária no momento da nossa concepção. E é isso que vai nos dar nossas características físicas, como cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, a altura, isso tudo igual ao dos nossos pais. Mas e nossos hábitos, nosso comportamento? Eles também não são passados pelos nossos pais? A resposta é nem sempre. Geralmente é assim porque desde o nascimento até os 3, 4 anos de idade, nós convivemos praticamente com nossos pais diariamente, todo momento. Mas você sabia que se você pegar uma criança brasileira que nasceu no Brasil, de pais brasileiros que falam só português, que são católicos, evangélicos, espíritas, não importa, religiosos, são ateus, não acreditam em Deus, e você pegar essa criança e ela for adotada por um casal de japoneses, foi levada para o Japão desde que nasceu praticamente, for criada no Japão, na cultura japonesa, ela vai crescer falando japonês fluentemente, perfeitamente, não vai ter nenhuma noção do português, não vai acreditar, não vai nem conhecer as religiões aqui do Brasil, vai ter religião predominantemente do Japão, provavelmente, e vai crescer com os hábitos e o comportamento bem semelhantes aos dos seus pais adotivos. Então, ela vai ter as suas características físicas semelhantes às dos pais biológicos, isso não muda, mas as suas características pessoais, comportamento, eles serão quase que uma cópia do comportamento, dos hábitos dos seus pais, dos seus familiares japoneses que o criaram desde pequeno. E por que isso? Porque desde o nascimento até os 4, 5 anos de idade, nós somos programados pelo mundo exterior. Todas as informações que nos chegam, elas ficam gravadas na nossa mente subconsciente como uma verdade absoluta. A criança, nessa idade, ela não tem a capacidade de rejeitar nada que lhe é passado. E é só a partir dos 5, 6 anos de idade que é criada uma barreira psíquica, chamada de mente consciente, que é onde estão localizados os nossos sentidos, a visão, a audição, o cheiro, o gosto, o tato, e é onde também estão localizadas nossas faculdades intelectuais mais avançadas, como a intuição, percepção, a vontade, a razão, a imaginação. E é a partir daí que nós adquirimos a capacidade de pensar qualquer coisa que nós quisermos.
E você sabe quais serão nossos pensamentos predominantes? Serão pensamentos que estarão em harmonia com o nosso paradigma. Se nosso paradigma é predominantemente de pensamentos negativos, pessimistas e de limitação, nossos hábitos, pensamentos e nossas ações serão também pessimistas, negativas e de limitação. O bom disso é que, ao contrário, se nosso paradigma ele for predominantemente de pensamentos positivos, otimistas e de abundância, nossos hábitos, nosso comportamento, nossas ações também serão positivos, otimistas e de abundância e atrairão para a gente tudo isso de acordo com a lei de ação e reação, a lei da atração. Vocês já perceberam como a pobreza material ela é passada de geração para geração na mesma família? Isso não tem nada a ver com a capacidade intelectual das pessoas daquele ciclo familiar. Isso tem a ver com o paradigma delas, que é criado com pensamentos de que pobreza, de que nasceu pobre, vai morrer pobre, de que tem que trabalhar pesado, duro a vida inteira para poder sobreviver, de que nunca serão ninguém na vida. Mal sabem elas que elas têm o poder de mudar a sua vida e o seu futuro, simplesmente mudando o seu paradigma. Só que o nosso paradigma, ele também é criado para nos manter na nossa zona de conforto, para evitar que a gente sofra, que a gente sinta dor, que a gente sinta exaustão. Quem aqui nunca passou pela situação de dizer, não, segunda-feira eu vou começar na academia, vou ficar com um corpo legal, saudável, vou fazer uma alimentação boa, vou parar de comer besteira, só para chegar na segunda-feira, não levantar da cama para ir à academia, arrumar 1000 desculpas, comer um monte de besteira, chocolate, McDonald's, para depois disso chegar e falar, não, segunda-feira que vem eu vou, essa eu não consegui, bota desculpa no mundo exterior, nunca nela mesma, e se promete que vai fazer novamente essas ações no futuro. E o que acontece? Isso vai ficar sempre no futuro. E o que é isso? Nada mais é do que o paradigma, nosso paradigma, tentando nos manter no conforto, na vida tranquila, sem esforço. Quem não conhece alguém que é formado, tem doutorado, tem mestrado, que é brilhante intelectualmente, mas que os seus resultados não condizem com a sua formação? E ao mesmo tempo, uma pessoa que nunca foi à escola, nem conhece dentro de uma escola como é que é, e que tem resultados fantásticos, dando milhões de dólares por mês. Por que isso? Mais uma vez, o nosso paradigma. É o nosso paradigma que controla todos os nossos resultados em todas as áreas da nossa vida. E a sua pergunta agora, provavelmente é: como nós mudamos nosso paradigma? A resposta é simples: mudando nossos hábitos. Hábitos que foram criados durante anos de convívio com nossos familiares, nossos vizinhos, professores, as babás. Tá bom, então como nós fazemos para mudar nossos hábitos? Aí é que entra o X da questão. Criando novos hábitos contrários aos hábitos que nós queremos mudar. Por exemplo, se você tem o hábito de dormir até tarde e ficar na cama de preguiça, não quer levantar, e você quer mudar isso, você vai ter que criar um novo hábito de acordar cedo e de levantar da cama assim que você despertar. E o primeiro passo para criar esse novo hábito é o desejo real de mudar. Não pode ser um desejo da boca para fora, de falar para os outros que eu vou mudar, não. Tem que ser uma vontade inabalável de realmente mudar, porque é essa vontade que vai te dar a força necessária para diariamente criar esse novo hábito que você quer para a sua vida. Depois do desejo de mudar, o próximo passo é a gente fazer uma análise sincera de quem nós somos, dos nossos defeitos e dos hábitos que nós queremos mudar. E isso é muito difícil porque é nessa hora que a gente precisa deixar de lado nossa vaidade, nosso orgulho, nossa prepotência, para poder verdadeiramente perceber os nossos defeitos, tudo de ruim
que a gente quer mudar no nosso dia a dia para conseguir criar esse novo hábito. Só então, depois de termos a consciência do que precisamos mudar, é que precisamos começar a perceber durante o nosso dia a dia o momento exato no que agimos da forma que queremos evitar e chegarmos em um ponto onde conseguiremos perceber, antes de agir, que devemos ter uma nova atitude nessa situação específica e que seja condizente com o novo hábito que desejamos adquirir. E por fim, passarmos a agir habitualmente da forma que queremos e que esteja de acordo com esse novo paradigma que nós estamos criando, só que dessa vez consciente. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender, talvez, melhor isso que eu expliquei. Imagine uma criança que é criada desde pequenininha, desde que nasceu, numa família de gente fofoqueira. Os pais são fofoqueiros, os avós, os familiares, primos, tios. Quem convive com a criança na casa é fofoqueiro. Não é por mal, é o hábito deles. A casa eles falam o dia inteiro mal dos outros, falam da vida dos outros. Sem maldade, é porque eles são assim. Essa criança, aí imagina que ela sai de casa com a mãe todo dia, ou com o pai de manhã, ou vai para a escola, ou vai para o mercado, alguma coisa assim, e ela ouve a mãe falando mal da vizinha. E ela, Dona Maria, olha lá, tá gorda, tá traindo o marido. Às vezes nem é verdade, mas é o que ela fala, é a mania que ela tem, ela já é assim. Essa criança, ela vai ficar quieta, ela não vai falar a mesma coisa, mas ela tá ouvindo. Está ouvindo a mãe dela, o pai dela, o tio, a tia, falando mal de uma pessoa. Essa criança, ela vai crescer achando isso normal. Para ela vai ser normal ver uma outra pessoa, ver a parte negativa e falar para todo mundo. E ser assim, no seu dia a dia, nas suas conversas, ela vai falar mal dos outros, vai ser fofoqueira. Mas ao crescer, quando ela perceber que esse hábito não é saudável, não é legal, e ela quiser mudar esse hábito, ela primeiro vai ter que desejar realmente deixar de ser assim. E depois que ela conseguir ter essa vontade, ela tem que passar no seu dia a dia a perceber quando ela começar a fazer fofoca sobre alguém. Ela tem que perceber que está fazendo a fofoca e falar, não posso mais fazer isso, eu quero mudar. E parar. Com o tempo, ela vai perceber a fofoca antes de fazer a fofoca. Ela vai perceber que vai falar e ela vai parar. Ela não vai fazer a fofoca. Ela vai parar, está evoluindo. Até um dia que ela vai chegar num ponto que o hábito dela vai ser não mais falar mal dos outros. Ela vai passar a falar bem ou não falar nada. Se não tiver nada para falar, vai ficar quieta. E com o tempo, no último nível, ela vai passar a se sentir mal em ambientes onde tem fofoca, com pessoas fofoqueiras. Ela vai passar a se afastar naturalmente desses ambientes, porque isso não faz parte mais da vida dela. Ela criou um outro paradigma, um outro hábito que é contrário ao hábito anterior que ela possuía. Pessoal, vocês conseguiram perceber o poder que o paradigma tem nas nossas vidas? Que esse programa interno que nós temos controla quem nós somos, quer você acredite ou não. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar esse programa e fazer com que ele passe a atuar diariamente em nosso favor. E agindo assim, nós poderemos ser, ter e fazer o que quisermos em nossas vidas. Não há mais limites do que nós podemos criar para nossas vidas. E a partir desse momento, nós passamos a agir realmente conforme nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. E passamos a ter a capacidade de criar nosso próprio universo. Deus abençoe a todos vocês.